Olá, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos ao meu canal para mais uma meditação semanal das fases lunares. Sou Lúcia Veiga Neto, astróloga transpessoal. Antes de começarmos a nossa meditação, peço para quem está entrando aqui pela primeira vez que antes de começar a meditar, que leia a introdução que se encontra aqui embaixo na descrição do vídeo, para que entenda a diferença entre a astrologia da personalidade e a astrologia transpessoal, e o objetivo das nossas meditações semanais em relação às fases lunares e também em relação aos aspectos astrológicos da semana, mas principalmente em relação ao propósito divino que é refletido no céu, que é estarmos acima da dualidade da terceira dimensão ao nos conectarmos com o nosso ser divino que somos e assim desenvolvermos uma consciência de quinta dimensão. A nossa meditação sempre trabalha com as influências astrológicas da semana de cada fase da Lua, para estabelecermos o propósito de cada uma delas. Mas lembrando que essas influências não necessariamente determinarão os acontecimentos, pois nós temos o livre-arbítrio para escolhermos de que forma vamos reagir a essas influências. Por isso, o nosso objetivo com essas meditações semanais é expandirmos o nosso nível de consciência para aprendermos a entrar em ressonância harmônica com as energias do universo. E para isso é preciso repolarizar as energias dissonantes, escolhendo se sintonizar com as fluentes, mesmo que sejam aspectos com tendências desarmônicas, como as quadraturas ou as oposições. Através da conexão com o nosso eu superior, que é o nosso eu divino, o nosso mestre interior, podemos canalizar de uma maneira positiva e elevada a energia da Lua e as configurações planetárias da semana. Mas lembrando que as nossas escolhas dependem do nosso nível de consciência e através do conhecimento da dualidade de luz e sombra de cada energia, podemos escolher o lado luminoso, positivo de cada uma delas, mesmo que seja uma situação difícil e desafiadora. Todos nós temos o poder, ao nos sintonizarmos com a luz, de banir a escuridão, que nada mais é que a inconsciência das coisas que nos acontecem. Ao responder de uma maneira positiva e elevada às desafiantes configurações planetárias no céu desse momento, podemos solidificar as mudanças exigidas pelo momento de um renascimento para uma nova vida numa nova terra de quinta dimensão. Nessa meditação, vamos entrar em sintonia com as energias arquetípicas do signo de Escorpião, que inicia essa nova fase. Essas energias arquetípicas dessa lua nova é a mesma para todos, não importa onde você esteja no mundo, ou qual seja o seu signo solar. É universal e unificador. Todos nós temos e sentimos os efeitos da temporada de Escorpião durante essa lua nova. E todos podemos trabalhar com essa energia em nossas vidas pessoais durante os 28 dias dessa lunação, que nos conscientizará do nosso verdadeiro poder pessoal de autossuperação e de autocura. O Sol entrou em Escorpião no dia 22 de outubro, e quando a Lua se junta ao Sol, inicia a primeira fase da lunação de Escorpião, que vai durar 7 dias. Em nossas meditações, trabalhamos somente com as 4 principais fases da Lua. Cada lunação dura 28 dias e só ocorre uma vez por ano, quando a Lua se junta ao Sol, nesse caso agora no signo de Escorpião. Durante a lua nova ela fica invisível, escondida na sombra da Terra. Metaforicamente, essa meditação vai nos ajudar a penetrar nas nossas sombras, para que na luz crescente da próxima semana possamos alimentar e fazer crescer a sua luminosidade dentro de nós, o que significa um processo de autoiluminação, autoconscientização de nossas próprias sombras. Essa lunação de Escorpião é o momento ideal para seguirmos a voz do nosso coração, onde reside o nosso eu divino,
para nos conectarmos com os atributos positivos do signo de Escorpião, que é um poder alquímico, transformador de cura e de autossuperação, e uma sensibilidade, uma percepção extrasensorial, que nos dá uma intuição profunda para que com esta energia transformadora, poderosa, possamos nos curar de emoções intensas não resolvidas e assim também criar mudanças positivas em nossa vida. As luas novas, elas são um momento de manifestação de milagres. E este é o momento perfeito para nós podermos começar do zero em nossas vidas. É excelente para recomeçar, virar uma nova página, iniciar um novo projeto. Esta meditação deve começar a partir do dia 20 de novembro, às 3h47 da manhã, horário de Brasília, e pode ser feita quantas vezes for necessário, até a entrada da lua crescente em Peixes. Mesmo com a lua se deslocando pelos signos de Sagitário, Capricórnio e Aquário, até chegar a lua crescente em Peixes no dia 28 de novembro, às 3h58, na próxima semana, pois ela vai ficar 2 dias e meio em cada um desses signos, e os planetas transitando e formando outros aspectos, mas mesmo assim, nós faremos a nossa meditação com o céu que abre o mapa da lua nova de Escorpião desta semana. Nessa meditação, vamos trabalhar não só os aspectos da lua com o sol que forma esta lua nova, mas também outras influências planetárias, para repolarizarmos, curarmos durante esta semana o passado e as nossas reações emocionais. Através da sua intuição, e se você conhece seu mapa, você poderá identificar a casa astrológica de Escorpião, por onde estão transitando a Lua, o Sol e Mercúrio, e que indica situações de nossas vidas que precisam ser curadas, transmutadas, e fazer as mudanças que estão sendo pedidas, para não só evitar a manifestação do lado sombrio e suas situações repentinas de mudança, mas principalmente repolarizar para o lado luminoso todas essas energias. Depois de você olhar no seu mapa e confirmar qual é a casa astrológica onde está localizado o grau 28 e 11 minutos do signo de Escorpião, que é onde essa conjunção da Lua, do Sol e Mercúrio se encontra, e também identificar as casas de Câncer, que é governado pela Lua, a casa de Leão, que é governado pelo Sol, e as casas de Gêmeos e Virgem, que são governadas por Mercúrio, porque todas elas mostram para você como iniciar um processo de autocura e semeadura de novas metas e intenções nessas situações de vida, para que o renascimento desse novo ser de quinta dimensão possa acontecer. O mais importante dessas meditações é a intuição que temos por estarmos conectados nesse momento com o nosso mestre interior, o nosso eu divino, e saber qual a casa ou área da vida em que o signo de Escorpião está no seu mapa, para intuir as saídas para as dualidades das influências nessa área da vida, porque elas podem dificultar o seu renascimento e a sua ascensão para a quinta dimensão. Quando você necessitar ouvir a sua intuição e obter mais respostas, eu sugiro que estenda a pausa que é dada no áudio, para que você possa absorver melhor o que está ouvindo e fazer anotações, se desejar. Caso você não consiga obter todas as revelações durante a meditação, mas todos nós temos as respostas dentro de nós mesmos, quando nos conectamos com o nosso eu divino, com a nossa alma. E se você quiser confirmar qual era da sua vida em que a lua nova de Escorpião se encontra e que vai trazer uma transformação radical, você poderá pedir um atendimento individual, entrando em contato comigo através do meu e-mail, que está aqui embaixo nos comentários ou no banner do YouTube dessa meditação. Se você for novo ou nova por aqui
e se identificar com essa meditação, eu peço que você compartilhe para que mais pessoas possam se conscientizar da importância do momento de autocura e nascimento também de um novo ser para essa nova vida de quinta dimensão, que é o que estamos vivendo agora durante a transição planetária. Não esqueça de dar o seu like, de se inscrever no canal, acionar o sininho para receber a notificação de novos vídeos. E também deixe aqui embaixo um comentário como você passou por essa morte e renascimento para essa nova vida de quinta dimensão, que é uma vida futura e livre dos traumas do passado. Temos na área de membros meditações que facilitam esse momento, que são a meditação para a purificação do karma, a meditação da luz crística, a meditação do perdão para a ascensão e também outras meditações para a autodescoberta do seu ser verdadeiro e da sua jornada evolutiva, que é através das meditações dos arquétipos dos 12 signos e dos 10 planetas e como eles se manifestam em seu mapa natal. Essas meditações são somente para os membros do canal. Agora vamos dar início à nossa meditação. Siga-me mentalmente. Nesse momento, eu me coloco numa posição confortável, deitado ou sentado com a coluna ereta e com as mãos em posição de Shimudra, que são os dedos polegares e indicadores unidos e as palmas das mãos voltadas para cima. Encontro-me no local onde não serei incomodada, e inicio a minha meditação, prestando atenção na minha respiração. Respiro lenta e profundamente pelo nariz, retenho o ar um pouco em meus pulmões e expiro pela boca. Vou sempre prestando atenção na minha respiração, porque vou me desligando do mundo exterior e me sentindo plenamente relaxada, porque eu inicio agora este aprofundamento dentro do meu ser, com a intenção de entrar em sintonia cósmica através do meu superior, com as energias desta alunação de Escorpião. Sei que tudo no universo é vibração. Os planetas vibram, os signos por onde eles transitam vibram, todos os gênios da natureza possuem a sua vibração específica, e eu também vibro. E por estar em conexão com todas as vibrações do universo é que faço agora esta meditação, para melhor entrar em ressonância harmônica com todas essas energias planetárias e vibrar também de uma maneira mais elevada possível. Sempre com meus olhos fechados, prestando atenção na minha respiração, eu dou esse mergulho interior, em busca das minhas necessidades emocionais e que elas se harmonizem com o propósito da minha essência, o meu eu verdadeiro. Nesse momento, eu começo a me sentir extremamente bem, segura para fazer este mergulho. Estou num ambiente tranquilo, onde me sinto serena, tranquila e protegida, e em paz comigo mesma, Sinto uma forte presença que me acolhe, me protege, me ampara para eu fazer esse trabalho. É o meu mestre interior. Continuo respirando, inspirando pelo nariz, lenta e profundamente, enchendo bem os meus pulmões de ar, retenho alguns segundos e expiro lentamente pela boca.
Mais uma vez, porque essa respiração, além de me relaxar profundamente, ela expande a minha consciência, para que eu me conecte com o meu mestre interior, o meu divino, que tudo sabe e me dará as respostas que eu preciso nesse momento. Estou plenamente relaxado, relaxada, e me deixo envolver por esse campo poderoso da energia da lua nova em Escorpião. Me torno receptivo a essa energia de transmutação e de alquimia, para poder me tornar uma pessoa emocionalmente completa e diferente do que eu tenho sido até agora. Por isso irei passar por mais 3 fases lunares, além dessa, para processar essa morte e renascimento de quem eu era, um ser de terceira dimensão, e não serei mais. Com esta fase, que é a primeira dessa alunação, esse é o momento propício para eu trabalhar e curar as emoções de baixa vibração, questionar velhos hábitos, comportamentos, crenças, anseios, memórias e traumas do passado e emoções enterradas na profundeza do meu subconsciente, enquanto busco maneiras novas e criativas de crescer, de me tornar melhor do que eu tenho sido até agora. O céu está tremendamente auspicioso esta semana, porque além da conjunção da Lua-Sol nesta Lua nova, também estão juntos a Mercúrio, que está retrógrado. E os 3, eles fazem parte de um grande trígono de água. E ao fazerem um trígono com Júpiter retrógrado em Câncer, e outro trígono com Saturno e Netuno retrógrado em Peixes, vou me policiar, pois a energia de Escorpião por si só já é bastante desafiante, porque tem uma dualidade muito forte e pode me influenciar a viver intensamente essa dualidade, a ambiguidade da desconstrução ou reconstrução do ser que eu sou, para que eu possa viver na luz, com a conscientização da escuridão que ficou para trás, para não me deixar levar pelo extremismo das emoções sombrias do Escorpião. Mais um motivo para eu estar atento e estar atenta e usar a tendência de controle da energia escorpiana de uma maneira positiva, como um controle interno positivo das minhas próprias emoções, e não um controle negativo, suprimindo, negando e não querendo encarar essas emoções, o que vai causar mais sofrimento para mim. E principalmente, preciso repolarizar os aspectos sombrios deste signo, para poder usar o seu verdadeiro poder, que é intuitivo, através da minha percepção sensorial, eu usando a capacidade da eliminação alquímica que essa percepção aguçada está me dando e me influenciando a me curar de qualquer manifestação de emoções muito tensas e muito extremadas. Porque o verdadeiro poder da energia escorpiana é de cura e a morte de quem eu era, para o renascimento desse ser que eu quero me tornar a partir agora, um ser conectado com a 5ª dimensão. Este é o objetivo dessa meditação. E eu estou nesse momento usando esse magnetismo de transmutação e esse poder real, transformador e alquímico que o signo de Escorpião me passa. Como esta é a primeira fase, ela é de semeadura. Eu planto agora todas as intenções e metas futuras em relação à casa astrológica onde a Lua e o Sol estão transitando em Escorpião, para eu poder curar as emoções do passado, da minha criança interior e da minha família. É o que procuro visualizar agora.
Eu medito agora um grande triângulo de água. Esse é um aspecto raro e extremamente positivo que forma no céu um triângulo harmônico com planetas em signo do mesmo elemento, nesse caso a água. Eu tenho a Lua, o Sol e Mercúrio retrógrado, todos em Escorpião. Depois Júpiter retrógrado em Câncer e com Saturno e Netuno retrógrados em Peixes. E esses planetas criam um circuito de energia contínuo, onde as qualidades emocionais, mentais, intuitivas são poderosas e profundas. A energia do elemento água, em circuito fechado, pode gerar em mim uma personalidade com uma vida interior extremamente rica, complexa e profunda nesse momento. É como um oceano. Na superfície pode parecer calmo, mas nas profundezas há um universo de emoções, intuições e percepções que só eu posso entender através da introspecção intuitiva. O primeiro vértice desse grande triângulo em Escorpião, ele é formado pelo meu eu emocional, que é a Lua, o propósito desse aspecto de alunação, que é o Sol, e a minha mente, Mercúrio, retrógrado. Todos estão mergulhados nas profundezas de Escorpião. Por isso, essa semana eu não aceito superficialidades e vou em busca das verdades. Preciso investigar, desvendar segredos e entender as motivações ocultas por trás de tudo e de todos. A minha comunicação com Mercúrio em Escorpião é intensa, transformadora. Minhas palavras têm peso e podem curar ou confrontar, dependendo da necessidade. A minha sensibilidade emocional, por causa da luz, está elevada. Eu consigo sentir o ambiente e as pessoas de uma forma quase física. É como se eu absorvesse as energias ao meu redor. A minha intuição se torna afiada, as minhas antenas psíquicas estão sempre ligadas e eu consigo saber das coisas sem saber como. Eu consigo entender naturalmente os ciclos de vida, morte e renascimento, por causa de Escorpião. Intuo como curar, influência de Peixes, e como curar a mim mesmo, a mim mesma e aos outros, que é influência de Câncer, porque eu consigo acessar as feridas mais profundas das pessoas, nutrir essa dor e transmutá-la em perdão e conexão espiritual pela influência de Peixes. O segundo vértice desse grande triângulo está em Câncer. Com Júpiter retrógrado em Câncer, me torna essa semana um curador da alma familiar, porque eu me expando através do autocuidado, da introspecção e da cura de padrões familiares kármicos, porque Júpiter está no signo que rege a família. A lição kármica aqui é eu aprender a nutrir a mim mesmo, a mim mesma, com a mesma dedicação que eu nutro os outros. A minha fé, a minha capacidade de me expandir e crescer, energias de Júpiter, estão voltadas para dentro, para eu me trabalhar internamente, porque ele está retrógrado, e direcionadas para o mundo emocional e familiar, que é Câncer, essas capacidades, depois de eu trabalhar a retrogradação. O terceiro vértice está em Peixes, tendo Saturno retrógrado e Netuno retrógrado nesse signo, e me torna uma pessoa mística, com os pés no chão. É uma combinação kármica por causa da retrogradação, porque eu tenho que voltar ao passado desde outras vidas, para fazer uma revisão. Com Saturno retrógrado em Peixes, eu estou aprendendo a dar estrutura e forma aos meus sonhos e à minha compaixão, criando uma disciplina espiritual. Com o Netuno retrógrado em Peixes, eu me torno um canal aberto para o divino,
o artístico e o transcendente. A minha conexão com o invisível é muito forte e eu posso tornar o invisível visível de uma forma prática para todos com a influência de Saturno. Com esta imaginação fértil e uma visão do plano invisível, esse é o momento ideal para trabalhos criativos, terapêuticos ou espirituais. O meu aprendizado e missão com este grande trígono é construir pontes entre o consciente e o inconsciente, entre a dor e a cura, entre a fraqueza e o poder pessoal, e principalmente entre o mundo material e o espiritual. Aproveita agora. De que maneira vou trabalhar com essas energias e usar esse potencial com sabedoria, e me lembrando periodicamente de voltar à superfície para respirar. Esse trígono, esse grande trígono, se transforma numa pipa ao formar um triângulo menor com 2 sextis, um entre a Lua, Sol e Mercúrio, todos em Escorpião, e faz um sextil com Plutão, que está em Aquário. Esse é um aspecto astrológico muito poderoso e transformador. A Lua, o Sol e Mercúrio em Escorpião, 3 planetas mais importantes desse céu dessa semana, porque rege as emoções, que é a Lua, a essência e o propósito desse momento, que é o Sol, e a comunicação, que é Mercúrio. Estão todos no signo de Escorpião, que influencia uma profundidade emocional intensa, uma mente investigativa e um forte poder de transformação pessoal. O sextil é um aspecto harmonioso, que me favorece uma oportunidade porque as energias fluem facilmente entre eles. Plutão é o planeta do poder, da morte e do renascimento, também das transformações profundas e do inconsciente coletivo. Em Aquário, ele atua na esfera da coletividade, com inovação, renovação e mudanças de paradigmas. Minha natureza emocional e mental se tornam profundamente intensa por causa do Sol, da Lua e Mercúrio em Escorpião. Está em harmonia e facilita a transformação e a inovação em nível coletivo do Plutão em Aquário. Esse alinhamento planetário concentra muita energia na casa astrológica de Escorpião do meu mapa astral. É nessa área da vida que eu posso me sintonizar num propósito profundo, buscando a verdade por trás das aparências. É onde há uma necessidade de eu ter conexões emocionais autênticas e transformadoras, e onde eu posso interagir e me comunicar de forma penetrante, estratégica e direta. Esses 3 planetas juntos me tornam nesse período uma pessoa com uma capacidade extraordinária de perceber o que está oculto, com uma força de vontade feroz e um profundo processo de autoconhecimento e transformação minha e dos outros. Com Plutão em Aquário é hora de eu quebrar velhos sistemas para dar lugar a novos, mais livres e igualitários, aproveitando esse momento de renovação da vida. E é o que visualizo agora. Como fazer isso? O outro sextil da base dessa pipa é Plutão em Aquário, com Saturno e Netuno, ambos retrógrados em Peixes. Plutão estando no signo de Aquário, formando um aspecto harmonioso de sextil, e por ele ser o planeta do poder, da transformação profunda, da morte, do renascimento, esse aspecto me dá uma oportunidade de aprofundamento, de inovar nas áreas de Aquário e Peixes do meu mapa astral. Saturno retrógrado e Netuno retrógrado, os 2 em Peixes,
me influenciam a encontrar uma forma prática e estruturada, através dos atributos de Saturno, que é o planeta da estrutura, da disciplina, responsabilidade, limites, lei e ordem. Em Peixes, signo da compaixão, espiritualidade, intuição, sonhos, mas também de solução, Saturno me induz a criar estrutura para o que é fluido e ilimitado, podendo ser uma disciplina espiritual, uma responsabilidade pelos mais vulneráveis ou a materialização de um sonho meu. Saturno, estando retrógrado, essa energia internalizada, para que eu possa fazer uma revisão das minhas responsabilidades em relação à minha fé, compaixão e sonhos, que é a energia de Peixes. Netuno é o planeta dos sonhos, dos ideais, da espiritualidade, do mistério e da compaixão. Em seu próprio signo, que é Peixe, ele está em casa, se tornando muito forte. Sua energia é de dissolver barreiras, conectar tudo através da compaixão e da intuição. Com Netuno retrógrado, eu tenho que me voltar para dentro também, para revisar meus ideais, sonhos e ilusão, na casa de Peixes do meu mapa astral. Esse é um tempo de despertar espiritual por uma quinta dimensão e me confrontar com enganos que eu possa ter criado. Esse é um aspecto que une um quebrador, destruidor de sistemas, que é Plutão, com um construtor de sistemas, que é o Saturno. Esse é o momento favorável para eu transformar a minha vida de uma maneira disciplinada como Saturno me pede, talvez integrando uma prática espiritual ou de um serviço ao próximo, que é Peixe, e de uma forma muito séria e estruturada, que é Saturno. E eu procuro intuir e plasmar agora como fazer isso. Mas existe um grande desafio no céu agora, com o qual eu não posso me sintonizar de forma sombria, que é a oposição da Lua, do Sol e Mercúrio retrógrado, que estão em Escorpião, mas com Urano retrógrado que está em Touro. Essa tripla conjunção de Escorpião me induz a uma transformação profunda nos valores, nos recursos e na forma de eu me estabilizar, que é Touro, impulsionada por uma energia de liberdade e de mudança repentina, que é Urano. Os 3 planetas pessoais em Escorpião concentram uma energia muito intensa, profunda e passionais nesse momento. O Sol em Escorpião me instiga uma persona poderosa, determinada e investigativa nesse momento, fazendo com que eu não aceite as coisas pela metade, precise ir fundo em qualquer questão. Com a Lua em Escorpião, as minhas emoções são vívidas, com uma intensidade extrema, e preciso estar atento para não manifestar ciúme ou guardar ressentimentos ou mágoas. Com Mercúrio em Escorpião, a minha mente se torna perspicaz, cética e estratégica, fazendo com que eu pense de uma forma profunda, detestando conversas superficiais, mas com uma habilidade natural para investigação, psicologia e descobrir segredos, com uma mente que não descansa até eu encontrar a verdade. A minha comunicação se torna direta e pode ser cortante. Com Urano retrógrado em Touro é a chave para a solução deste aspecto, porque Urano é o planeta da revolução, do esperado, mas também da liberdade. Em Touro, um signo de terra, ele representa a estabilidade, os valores e os princípios de vida no mundo material. Ele, desde 2018 até 2026, vai revolucionando, eu e todos nós, pois
Urano influencia coletiva e individualmente a forma como nos relacionamos com o dinheiro, com os recursos materiais, a segurança e os valores. É uma energia que quebra estruturas rígidas nessas áreas, para criar algo novo e mais alinhado com o futuro, principalmente nas casas astrológicas de Escorpião e Touro do meu mapa astral. Nesse momento, eu questiono e reavalio internamente, por Urano estar retrógrado, os meus valores e o que realmente faz eu me sentir seguro, segura, tendo insights repentinos sobre finanças ou posses. Quaisquer mudanças internas visualizadas agora, sei que mais tarde elas se materializarão, se manifestarão externamente em minha vida material. Eu fazendo isso, evito o conflito entre o desejo de segurança na casa de Touro do meu mapa e o desejo de liberdade e mudança na casa de Urano do meu mapa astral. Essa tríplice conjunção da Lua, do Sol e Mercúrio, todos em oposição a Urano, cria situações ou pessoas opositoras a mim, que vão me fazer perceber que eu não estou conseguindo me contentar com uma vida material comum ou com valores tradicionais de segurança, porque Urano pede inovação. O momento me pede para transformar radicalmente a minha base de segurança, que é o que Plutão quer. Porque o que me faz sentir seguro, segura, hoje, pode não servir amanhã. A profundidade emocional e mental de Escorpião é canalizada para eu entender e desmontar as minhas próprias estruturas de valor, que é do signo de Touro. E eu investigar meus próprios medos sobre segurança e dinheiro, mas com a coragem de Escorpião. Sei que a única segurança real está na minha capacidade de eu me reinventar, de eu me transformar e de renascer das cinzas, a famosa fênix de Escorpião. A estabilidade não vem de um emprego fixo ou de uma conta bancária, mas da confiança em minha própria resiliência, podendo passar por profundas metamorfoses em minha vida material e emocional, encontrando segurança não na estagnação, mas na coragem de me reinventar continuadamente. A energia retrógrada de Urano me sugere que parte, e grande parte desta batalha e das soluções mais geniais virão de uma reflexão interna profunda. E é o que faço durante essa meditação. Marte em Sagitário, em quadratura com o Nó Norte, em Peixes, e em quadratura com o Nó do Sul em Virgem. Esse é o aspecto de Marte essa semana. Esse aspecto, com os nodos lunares Norte e Sul, é de influência kármica coletiva e individual nas casas do mapa astral de cada um de nós. Portanto, mostra que cada um de nós como devemos seguir para trilhar o nosso caminho no mundo e a Marte, em direção ao crescimento e destino nessa vida, que são os nodos Norte e Sul. Marte rege a energia da ação, iniciativa, coragem, maneira como devemos lutar pelo que queremos. Em Sagitário, por ser um signo de fogo, eu me torno expansivo, otimista, aventureiro, direto e ajo com entusiasmo, buscando liberdade, novas experiências, filosofias de vida e verdades maiores na casa astral desse signo no meu mapa astral. O Nó do Sul em Virgem, na casa astrológica do meu mapa astral, representa a minha zona de conforto,
o karma e talentos que eu trago e domino. Pois o nó do sul representa o passado de outras vidas, mas que posso me apegar em excesso. Mas a energia de Virgem pode também me influenciar a ser excessivamente analítica, crítica e preocupada com detalhes, controle, serviço aos outros de uma forma metódica e perfeccionista, e isso pode gerar ansiedade. O nó do norte em peixe é a direção que a minha alma e todos nós, porque é um aspecto de influência coletiva, devemos seguir neste momento. É o caminho de crescimento que todos nós devemos nos abrir para o amor incondicional, a fé, a intuição, a criatividade, a dissolução do ego e a conexão com o todo, todas características exigidas para uma ascensão à quinta dimensão. É o momento de eu aprender a me render, aliás, todos nós, a confiar no fluxo da vida e a desenvolver uma compaixão incondicional. O aspecto de quadratura cria tensão, desafio e conflito, que me exige um ajuste. Não é um aspecto ruim, pois é uma mola propulsora de um crescimento que forma e força a resolução de um problema. E o conflito desta quadratura de Marte em signo de Sagitário com os nodos lunares em Peixes e Virgem cria um conflito dinâmico e muito claro entre fazer o do meu jeito, que é Marte de Sagitário, ou me render ao fluxo do universo, que é o nó do norte em Peixes está pedindo. Vou ter que equilibrar a minha ação expansiva versus a entrega sensível de Marte quadrado ao nó do norte em Peixes. Porque a minha tendência nesse período é para me expandir, conquistar, pregar a minha verdade, buscar aventuras e ser direta. No entanto, o meu destino, através do nó do norte, pede que eu desenvolva a sensibilidade, a compaixão, o amor incondicional, a paciência e a capacidade de me render. Se eu brigar ou impor a minha vontade, que é Sagitário, Marte Sagitário, posso fechar as portas para a conexão espiritual e a compaixão de Peixes que eu preciso cultivar agora para ascender à quinta dimensão. O desafio com estas quadraturas é eu agir com compaixão, amor incondicional, defendendo os mais vulneráveis, não apenas minhas próprias crenças. Por exemplo, não posso me sintonizar com as tendências sombrias do signo de Virgem, que é de controle, julgamento, crítica e preocupação com tudo e com excesso de detalhes. Agir de forma impulsiva e expansiva, que é Marte de Sagitário, como uma reação contra as minhas próprias ansiedade e perfeccionismo internalizados, que vem do nó do sul em Virgem, e que pode dificultar a minha necessidade sagitariana de crescimento e expansão da minha consciência à quinta dimensão. A chave para eu resolver essas quadraturas é integrar essas energias, não suprimir uma em favor da outra, usando a sabedoria de Sagitário para ver o quadro geral e perceber que a perfeição não é o objetivo. E também usando a fé de Sagitário a serviço de Peixes. Em vez de brigar por uma verdade absoluta, que é Sagitário, uso a energia para ter fé no universo, no mistério e na bondade humana, que é Peixes. A minha busca por significado pode encontrar a sua expressão maior na espiritualidade e na conexão com algo maior. E como a energia de Marte em Sagitário busca a aventura no mundo exterior. O nó do norte em Peixes me convida
para a maior aventura de todas, que é a jornada interior, praticando a meditação, yoga ou qualquer atividade que una a ação de Marte com a transcendência de Peixe. Para isso é que eu faço essa meditação agora, para intuir de que forma vou fazer isso. Júpiter faz uma quadratura em T, junto com Plutão e Quiron, que é um grande desafio para vencermos as dificuldades e dualidades da terceira dimensão. Uma quadratura em T é um dos aspectos mais dinâmicos e desafiadores da astrologia. Ela cria uma tensão constante, que exige ação, crescimento e resolução para que haja separação do joio e do trigo. É um triângulo de tensão que medito agora sobre isso. Essa quadratura é formada por 2 planetas em oposição. No caso, Júpiter retrógrado em Câncer e Plutão em Aquário. Ambos fazendo uma quadratura com um terceiro corpo celeste, que no caso é um asteroide, Quiron, que está retrógrado. E eu preciso trabalhar a energia de Quiron, porque ele é o planeta focal. Ela é a chave, ele é a saída para eu resolver essa tensão dessa configuração, já que ele está apertado pelos 2 lados, pelas quadraturas de um e de outro. E eu preciso encontrar uma maneira de resolver essa pressão. E é para isso que eu medito agora. Essa oposição do Júpiter em Câncer com Plutão em Aquário, que faz o braço vertical da quadratura em T, essa influência tem um profundo processo de transformação. Inicialmente em estruturas sociais, porque o planeta, o Plutão, é transpessoal, de influência coletiva, mas que obviamente me influencia em relação à minha família, à minha segurança emocional de Júpiter em Câncer. Essa oposição cria um cabo de guerra cósmico entre Júpiter em Câncer, que é o princípio energético da expansão, da fé e do crescimento, e estando no signo de Câncer, que é da família, do lar, das raízes, das tradições e da segurança emocional. E essa segurança emocional vai se expressar exatamente através da família, da sua história e tradições, e eu protegendo, nutrindo e encontrando conforto no que é familiar e sentimental. Júpiter também me influencia a expandir o conceito de lar, talvez acolhendo muitas pessoas, ou tendo uma família numerosa, ou tendo uma necessidade de pertencimento e proteção. O lado sombrio de Júpiter é a tendência ao apego excessivo, ao saudosismo e uma visão emocionalmente amplificada do passado que eu preciso eliminar agora com a ajuda de Plutão. Em Aquário, é o princípio energético do poder, da transformação, da morte, do renascimento e da eliminação. Está transitando no signo da coletividade, do futuro, da inovação dos grupos e das estruturas sociais, que é Aquário. Ele quer demolir o que é velho, ultrapassado e opressor no coletivo, para dar espaço a algo novo e mais livre. E agora esse é um movimento direto, depois de eu ter revisado e ressignificado a sua força, o seu poder alquímico durante a sua retrogradação, em relação às minhas crenças, amizades, grupos e o meu papel na sociedade. Eu posso ter também agora insights transformadores sobre a tecnologia, a inovação, a liberdade individual, que podem ou não servir ao coletivo, pois este momento é de luta por liberdade e autenticidade, que é Aquário, através de uma batalha íntima e poderosa, que é Plutão. A sombra de Plutão pode gerar uma tendência a eu ser dogmático ou radical em minhas visões de futuro, mesmo que isso não seja expresso abertamente. Como esta meditação, eu aproveito para lhe perguntar: como posso expandir a minha segurança emocional e as minhas raízes, que Júpiter em Câncer me pede, sem me agarrar ao passado,
enquanto sou forçado a transformar minhas visões sobre a sociedade, comunidade, envolvimento grupal e o meu futuro, que é a influência de Plutão em Aquário. Essa oposição pode gerar um conflito interno entre eu cuidar das necessidades da família ou responder a um chamado a uma ideologia coletiva maior. Pode gerar também um conflito entre os meus valores da família de origem e as escolhas atuais da minha vida. Ou eu ter medo de abrir mão da segurança familiar, que é Câncer, versus a necessidade imperiosa de me libertar de estruturas antigas, que é Aquário. Ou ficar apegado às memórias da minha família, do meu país de origem, aos costumes, que é Câncer, versus me abrir ao impulso de fazer parte de uma mudança radical, de um novo paradigma social, que é Aquário. Aproveito para me perguntar: para eu crescer, expandir e me transformar, que é Plutão, preciso abandonar a minha zona de conforto emocional, que é Júpiter em Câncer? O outro aspecto dessa quadratura em T é Júpiter em Câncer, fazendo uma quadratura com o Quirón retrógrado em Áries. Essa é a primeira quadratura desse aspecto, que envolve Júpiter, Quirón e Plutão, e aponta um conflito entre a expansão, que é Júpiter, na casa astrológica de Câncer do meu mapa, e a cura de uma ferida profunda, que é Quirón, na casa astrológica de Áries, do meu mapa astral. Júpiter em Câncer busca crescimento, confiança e significado através da família, das raízes, da segurança emocional, do cuidado e da conexão com o passado, e através da casa astrológica de Câncer do meu mapa astral. É um posicionamento protetor, nutritivo e que valoriza a tradição. Quirón em Áries indica uma ferida central, que está relacionada à minha identidade pessoal, à minha iniciativa, à coragem e à autoafirmação, fazendo com que eu possa me sentir que eu não tenho o direito de ser eu mesmo, de ser eu mesma, de não colocar as minhas necessidades em primeiro lugar, ou agir de uma forma espontânea. A retrogradação de Quirón me sugere que essa cura é um processo interno, muito introspectivo, e que as lições de Quirón foram ou são reprimidas, ou difíceis de eu acessar conscientemente. A quadratura cria um atrito, um obstáculo, que exige ação e integração. A energia de Júpiter em Câncer entra em conflito com a energia ferida de Quirón em Áries, que pode se manifestar entre a minha necessidade de segurança emocional, que é Júpiter em Câncer, com a minha necessidade de me afirmar como uma pessoa única e independente, que é Quirón. A família pode, sem querer, minar a minha autoconfiança, ou situações que deveriam ser de crescimento e alegria, como viagem, novos estudos, expansão de consciência, pode, de uma forma inesperada, ativar a ferida de eu não ser suficientemente corajosa, ou ser tomada por uma insegurança profunda, que é a ferida de Quirón. A superproteção de Júpiter em Câncer cria um casulo seguro que pode me limitar o meu crescimento e impedir a cura de Quirón em Áries. Que eu preciso justamente vivenciar essas experiências, onde eu tenho que lutar por mim mesma, cometer erros e desenvolver a minha coragem individual. A cura de Quirón retrógrada é interna, porque qualquer cura externa por um grupo, uma comunidade ou uma figura paternal ou maternal que forneça a validação e a segurança, que cure a ferida de eu não ser digno de amor,
por ser quem eu sou, tudo é ilusório, pois a cura de Quirón é um processo interno. Eu trabalhando comigo mesma. Júpiter em Câncer pode gerar um conflito entre cuidar dos outros e cuidar de mim, porque Júpiter em Câncer influencia cuidar da família e dos entes queridos. Mas Quirón em Áries, o curador ferido, me diz: e as minhas necessidades? Eu sequer sei quem eu sou para cuidar e curar de mim? O que pode gerar ressentimento, por sentir que eu estou sempre em último lugar. A lição e o caminho da cura com este aspecto é eu agir em busca da minha autocura, que é Áries. Ela virá ao encontrar a coragem, que também é Áries, de agir em meu próprio nome, mesmo com medo, e também reconhecer o padrão. E o primeiro passo para isso é eu perceber como a busca por segurança e pertencimento, que é de Júpiter, trava a minha expressão individual. E é o que Quirón está curando agora. A saída é usar a energia expansiva e protetora de Júpiter em Câncer para criar um ambiente interno seguro, onde a minha criança interior ferida, de Áries, se sinta encorajada a se expressar. Em outras palavras, eu ser a minha própria fonte de apoio, que é Câncer, para que eu tenha coragem de ser eu mesmo, de ser eu mesma. A retrogradação de Quirón intensifica essa necessidade de revisar o passado, porque a cura virá da conscientização das antigas situações, onde a minha identidade pessoal foi ferida, talvez na infância ou em relacionamentos competitivos, e entender que eu agora tenho o poder de me reafirmar. Medito agora, me aprofundando nas casas astrológicas do meu mapa astral, onde Júpiter e Quirón estão transitando, porque a casa de Júpiter mostra a área da vida onde eu posso me expandir e crescer, e a casa de Quirón mostra a área da vida onde está essa ferida, e para que ela se manifeste mais claramente para ser curada, pela sabedoria e crescimento de Júpiter em Câncer, do meu mapa astral. A combinação dessas duas casas, onde esse conflito entre segurança e individualidade se desenrola, me dá a segurança emocional interna, que me permite curar as feridas da minha identidade individual, agir com coragem e finalmente travar as minhas próprias batalhas, que é Quirón em Áries, pela minha autoafirmação. E é o que faço agora. Quirón retrógrado em Áries, em quadratura com Plutão em Aquário, faz a segunda quadratura que fecha o aspecto desta quadratura inteira. Essa quadratura indica a necessidade de transformação coletiva, porque Plutão em Aquário é o planeta transpessoal, de influência no inconsciente coletivo, para a cura das feridas profundas do eu individual, que é Quirón em Áries. Pois ele é, por ele ser o foco desse aspecto, ele mostra a saída para essa tensão da quadratura inteira. A saída está exatamente em Quirón e na área da casa que ele se encontra em Áries. É como se o universo estivesse pressionando o botão de reiniciar na sociedade, mas esse processo ativa também todas as minhas dores pessoais, relacionadas à minha identidade pessoal, às minhas ações independentes e ao meu direito de eu existir. Plutão vai demolir estruturas aquarianas coletivas que estão corruptas, obsoletas ou opressoras, para renascê-las de uma forma mais livre, tecnológica e igualitária, mas que vão me afetar pessoalmente,
na casa astrológica onde ele está transitando, em Aquário, e onde Quiron retrógrado em Áries também está transitando. Quiron em Áries vai expor todas as minhas feridas mais profundas, ancestrais, relacionadas ao eu, ao meu senso de identidade, ao meu direito de tomar iniciativa, a minha coragem para ser uma pessoa e a minha vontade básica de existir. Para mim, pessoalmente, está relacionado na casa astrológica de Áries do meu mapa astral, por onde ele está transitando. Na quadratura, essas duas energias se chocam, criando uma pressão interna, intensa, onde conflitos e mudanças coletivas que de Plutão disparam essas minhas feridas pessoais ancestrais ainda não curadas, que é Quiron. Mas eu medito agora, procurando identificar essas feridas, que não podem sobreviver à pressão intensa de transformação de Plutão. Esta é uma oportunidade profunda, procurar o meu eu e ter a coragem de abandonar o que não me serve mais. Por isso eu procuro agora fazer esse trabalho interior, porque os dois estão retrógrados, impedindo para também retroceder, para reavaliar antes de agir externamente e para identificar quaisquer lutas de poder externas ou mudanças sociais que possam estar tocando as minhas feridas de identidade, assertividade, autoestima ou medo de me autoafirmar. Além de eu aceitar a ação demolidora, mas regeneradora de Plutão, e ao me dar coragem para excluir da minha vida certas amizades, grupos ou missões que possam estar me fazendo sentir potente, ou me sentir que eu não sou eu mesmo, não sou eu mesma. Depois de eu fazer esse trabalho, Quiron em Áries me dá um talento verdadeiro para ajudar os outros a se expressarem também, e é o que procuro aprofundar agora. Os dois aspectos positivos de Júpiter com Saturno retrógrado e Netuno retrógrado que vou meditar agora vão me ajudar a neutralizar a sua quadratura e oposição. Júpiter retrógrado em Câncer faz um trígono com Saturno retrógrado em Peixes. Essa mistura de energias do passado, tradição, cuidado e fé. Júpiter é o planeta da expansão, da fé, do otimismo, da sabedoria e das leis. Transitando no signo de Câncer, me mostra como, e na casa astrológica, qual é a área da vida que eu cresço física, mental e espiritualmente agora. O crescimento, por Júpiter estar em Câncer, é através da proteção e do cuidado, de nutrir e ser nutrido, e da conexão com o meu passado familiar, com o lar, a família, as raízes, as tradições e segurança emocional. Saturno é o planeta da estrutura, disciplina, responsabilidade, limites, tempo e realidades. Ele representa meus medos, deveres e as lições que preciso aprender agora para amadurecer. Saturno em Peixes me dá estrutura, num signo que é fluido, sensível e sem fronteiras. Esta é uma combinação desafiadora, mas profundamente espiritual. A lição aqui é construir estrutura através da fé, da compaixão e da intuição. Envolve o aprender a dosar a sensibilidade, colocar limites na compaixão para não me dissolver no outro, e encontrar uma disciplina com práticas espirituais ou artísticas. E também tornar os meus sonhos uma realidade nesse momento. Com este aspecto harmonioso de trígono, as qualidades de Júpiter e Saturno
se apoiam e cooperam sem grandes conflitos. A retrogradação de Júpiter e de Saturno me faz direcionar suas energias para dentro, primeiramente voltando para uma revisão, reflexão e reavaliação, até eu poder me beneficiar das suas influências positivas, quando eles voltarem ao seu movimento direto. Com Júpiter retrógrado, faço mais uma vez uma revisão das minhas crenças, valores e filosofias do passado. Porque o crescimento vem de olhar para dentro e reconhecer as riquezas emocionais e as sabedorias que eu já possuo. Com Saturno retrógrado, ao invés de eu lidar com limites de responsabilidades externas, sou chamada a revisar meus próprios medos, minha autocobrança e as estruturas internas que eu construí no passado. É o momento de eu me questionar: que regras internas eu preciso seguir? Quais medos estão me limitando? A partir dessa reflexão, eu construo, que é Saturno, uma fé, que é Peixes, mas sólida e madura. É um processo de curar, energia de Peixes, as feridas da família do passado, energia de Câncer, para estabelecer uma estrutura interna mais segura, através de uma sabedoria prática e uma compaixão disciplinada nesse período. Porque eu aproveito a intuição profunda sobre quais limites impostos por Saturno são necessários para proteger a minha própria sensibilidade, que é de Peixes e de Câncer. Ao mesmo tempo, há uma capacidade de eu expandir, que é Júpiter, a compaixão de Peixes, de uma forma estruturada e não dissipadora. A fé de Júpiter em trígono com Peixes, ela não é cega. Ela é construída, que é o Saturno, a partir de experiências emocionais profundas, que é Câncer, e de um trabalho interno constante, por causa dos planetas retrógrados. Eu simplesmente não acredito, eu sei, a partir do que eu senti e revisei internamente. Aproveito com esta influência resgatar tradições familiares, histórias do passado ou práticas espirituais antigas, mas com novos significados, com um olhar crítico e maduro, que é de Saturno, buscando extrair delas uma sabedoria prática para a vida atual. Aproveite essa semana para buscar atividades que envolvam autoconhecimento, meditação ou qualquer prática que una a estrutura de Saturno com o mundo emocional e espiritual, que é de Júpiter em Câncer e de Peixes. É um tempo de eu consolidar uma base emocional e espiritual mais sábia e resiliente. Medito agora. Como fazer isso? Júpiter retrógrado em Câncer, em trígono com Netuno retrógrado em Peixe. Este é um aspecto que me influencia uma grande sensibilidade, intuição e compaixão, porque esses dois planetas fluem de uma maneira quase inconsciente e suave. Júpiter e Netuno são planetas da fé. Júpiter rege a crença, a filosofia e a expansão. Netuno rege a dissolução da matéria, a unidade e a espiritualidade e o mistério. Quando estão em uma harmonia, como neste trígono, que faz parte do grande trígono, a fé é algo natural, profundo e inabalável. Mas estando retrógrados, primeiramente Júpiter me pede, em vez de eu buscar a fé e o crescimento do lado de fora, vou encontrar, após revisar o meu passado,
Minhas memórias da infância, tradições familiares e meu mundo interior, mas não com saudosismo, e sim com uma forma de reconexão espiritual e de encontrar a sabedoria. A fé e a sabedoria não são buscadas em sistemas externos, mas são cultivados a partir de uma jornada interna. Já com Netuno retrógrado, preciso também internalizar sua energia. A conexão com o espiritual e transcendental não é buscada apenas em igrejas ou grupos, mas simplesmente na solidão, nos sonhos, na meditação, no meu mundo interior e com uma intuição aguçada, que precisam de silêncio para serem ouvidos. É um processo de purificação espiritual que acontece de forma introspectiva. Ao combinar essas duas energias, eu tenho uma espiritualidade baseada no coração e na intuição, e a minha fé não é dogmática. É uma sensação visceral de conexão com algo maior, que é sentido através das emoções de Câncer e da intuição espiritual de Peixes. Eu posso sentir Deus, me conectar com o plano divino no aconchego do meu lar, ou no momento de quietude, que gera em mim uma aptidão natural para consolar, acolher e curar feridas emocionais, tanto as minhas quanto as dos outros. Posso me sentir chamada para trabalhos de cura, terapia, arte terapêutica, ou simplesmente me tornar uma mãe ou um pai espiritual dos meus amigos. Essas energias também me influenciam a expressar uma criatividade que pode se manifestar como uma habilidade para contar histórias, especialmente memórias, pintar, compor música ou qualquer forma de arte que canalize emoções e o mundo dos sonhos, porque a minha inspiração vem de fontes profundas e inconscientes. Eu reservo agora um momento de solidão para recarregar as minhas energias e ouvir a sabedoria que já mora dentro de mim. Urano retrógrado em Touro faz um sextil com Netuno, também retrógrado em Peixe. Netuno, planeta do mistério, do transcendental, da espiritualidade, intuição, compaixão, o amor incondicional, o inconsciente, os sonhos, mas também a ilusão e dissolução de limites. Peixes é um signo de sensibilidade, de misticismo, empatia e conexão com o todo. Estando retrógrado em Peixes, eu e todos nós, porque é de influência no inconsciente coletivo, precisamos revisar como lidamos com todas essas características do passado, para poder manifestar as positivas quando ele voltar ao movimento direto. Urano rege a revolução, a liberdade, a invenção, o futuro e o imprevisível. Em Touro, um signo de terra, regido pela Vênus, essa energia vai se manifestar através da necessidade de estabilidade e segurança material. O sextil entre Netuno, retrógrado em Áries, e Urano, retrógrado em Touro, é um aspecto harmonioso que facilita a colaboração, a cooperação entre as energias desses dois planetas, influenciando a mim e a todos a usar a criatividade através da espiritualidade de uma forma intuitiva e inspirada de Netuno em Peixes. Percebo agora que a verdadeira liberdade, que é de Urano,
começa com uma conexão espiritual ou intuitiva, que é de Netuno, e comigo mesmo, comigo mesma. Aproveito para quebrar paradigmas intelectuais, porque eles podem revolucionar, que é Urano, a forma como todos nós pensamos sobre a espiritualidade, a arte e a compaixão, que é de Netuno, tornando-a menos dogmática e mais individual e intelectualmente livre. Netuno em Peixes traz uma visão quase profética ou visionária. Juntos podem gerar movimentos coletivos que buscam transformar a sociedade com base em ideais espirituais ou humanitários. Procuro agora visualizar como fazer isso, para alinhar os meus sonhos de Netuno com as rupturas concretas de Urano. Urano em Touro faz um trígono com Plutão em Aquário. Esse aspecto positivo me influencia a fazer uma conexão poderosa entre a transformação radical de Plutão e a inovação e renovação de vida de Urano, proveniente das mudanças profundas, principalmente em sistemas sociais, tecnologia e movimentos de massa, e como consequência, mudanças a nível pessoal que vai durar até 2020, pois são planetas lentos e de influência no inconsciente coletivo, e que podem neutralizar profundamente a tendência do momento de revoluções, movimentos de rebeldia coletiva contra os poderes absolutos e ineficazes. Urano em Touro, a nível individual, me proporciona uma inovação na minha forma de ganhar dinheiro, do meu trabalho, quebrando paradigmas mentais, como telepatia, por exemplo, ou disseminação de ideias revolucionárias, com liberdade de expressão, porque Urano simboliza libertação e renovação de vida, e está enfatizado por ele ser o regente do signo em que Plutão se encontra, proporcionando a mim e a todos, pois são planetas transpessoais, para que haja uma transformação radical da consciência humana, com a livre expressão da individualidade de cada um, sem expectativas tradicionais, sociais, morais ou religiosas. Com a influência positiva desse trígono, eu assumo o poder de não permitir que nada venha restringir a minha liberdade de ser. Esse aspecto positivo de Urano me favorece uma mudança interior, e com a energia de Plutão ela será profunda e radical. Algo de novo e profundamente libertador, revolucionário está a caminho, e que vai me ajudar a me conectar com as qualidades de um ser de quinta dimensão. Este é um excelente momento para eu participar de novos grupos ou aprender mais sobre espiritualidade, ocultismo ou política. Como isso também é um momento de autodescoberta, aproveito para intuir que maus hábitos, comportamentos prejudiciais, crenças ultrapassadas ou preconceituosas da terceira dimensão devem ser abandonadas agora, para que este poder libertador aconteça. Netuno retrógrado em Peixes faz um sextil com Plutão em Aquário. E esse aspecto, através da influência de Plutão, dá a mim e a todos nós, por serem planetas transpessoais e de influência no inconsciente coletivo, a possibilidade da morte do ego materialismo
para o renascimento de um novo ser espiritualizado, com a consciência de quinta dimensão, através de Netuno, ao transcender o ego temporariamente encarnado. Essa morte, essa finalização, se dará na situação de vida que intuo agora e é onde Plutão se encontra, na casa astrológica de Aquário no meu mapa astral. E o novo ser que renascerá será na casa astrológica de Peixes, onde Netuno retrógrado está transitando no meu mapa astral. Com a retrogradação de Netuno, eu preciso mais uma vez retroceder para reavaliar, como eu usei no passado, a energia da intuição, espiritualidade e dissolução de limites. Em Peixes, agora, vou reavaliar, então, como eu usei no passado, essa minha sensibilidade humanitária, solidária ou artística, ou a minha comunhão com Deus. Plutão intensifica a necessidade de eu quebrar velhos paradigmas. Aproveito agora esse aspecto harmonioso do sextil que me dá a oportunidade para fazer isso, através do poder e da intuição, do poder de Plutão e da intuição e criatividade de Netuno, principalmente em causas coletivas ou movimentos espirituais revolucionários. E é o que procuro intuir agora, mesmo com a energia de Netuno e Plutão retrógrado sendo mais introspectiva e trabalhando em níveis internos. Percebo agora, ao terminar essa meditação, a importância dos aspectos do grande trígono de água, envolvendo a Lua, Sol e Mercúrio em Escorpião, que são de influência pessoal, e em trígono com Júpiter retrógrado em Câncer e Saturno e Netuno, ambos retrógrados em Peixes, que são de influência no inconsciente coletivo, para a ascensão à quinta dimensão, como o trigo da separação que está sendo feita agora. E o desafio, o teste, através das quadraturas e oposições, para aqueles que falharem e serão o joio, aqueles que serão banidos do planeta Terra porque permanecerão na terceira dimensão em um outro planeta. Nesse momento, com as revelações que me foram passadas, com todos os ensinamentos absorvidos, eu só tenho a agradecer por essa oportunidade de aprender a me conectar com a minha essência, com o meu ser divino, para que ele possa daqui para frente me guiar e conduzir a minha vida. Caso eu sinta a necessidade de ter mais informações sobre o céu dessa semana, vou buscar ajuda e entrar em contato através deste e-mail que está aqui embaixo nos comentários ou no banner do YouTube dessa meditação. Agora, eu fico o tempo que eu precisar nesse sentimento de gratidão e de apreço. E quando me sentir pronto, quando me sentir pronta, voltarei a minha consciência para o aqui e agora. Abrirei os meus olhos lentamente, me espreguiçando, tomando consciência do meu corpo e do local onde eu me encontro. Gratidão, gratidão, gratidão. Namastê.